ouvir a voz do Salvador. Hoje eu vou desafiar o teu coração no nome de Jesus para que você tome uma decisão com relação àquilo que Cristo fez por você na cruz. E queria fazer a partir dessa história de Nicodemos, que foi lido, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Vamos ler juntos? De novo, 2? Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Vamos ler também o versículo 3 juntos? Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus. Vamos ler juntos essa resposta? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ok, eu vou ler mais rápido aqui, para o final a gente ler junto. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Vamos ler o versículo 15 juntos? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Veja, há um tempo atrás eu passei por uma situação. Nós estávamos vindo de Humaitá, na verdade nós fomos lá no lago do Uruapiara, lá no lago do como é que é o teu nome? Do Jorge, né? Jorge, tá certo? Lá no lago do Uruapiara, lá no lago do Jorge. Nós estivemos lá alguns dias e voltamos tarde da noite, eu, a Drica, o Daniel e a Thalita, e o missionário Nildo. Quando chegamos em Humaitá, recebemos uma notícia. O Daniel ligou aqui e recebemos a notícia que tinha tido um acidente num rio aí, o pai dele havia morrido, né? Que o Leite havia morrido. Então foi um desespero, aquela coisa toda e tal. E nós resolvemos sair naquela hora de lá com pressa, vindo de Humaitá. E à noite, quando viemos de Humaitá, e Humaitá tem uma bifurcação de estrada, assim, né? Para quem conhece lá, quando você sai de Humaitá, a estrada vai reto, e a estrada que vem para Porto Velho sai à esquerda um pouco. E nós, ao invés de pegarmos a estrada à esquerda, entramos direto e fomos embora. À noite, o Daniel chorando,
e com pressa, porque nós precisávamos chegar logo a Porto Velho, porque afinal de contas o pai dele havia morrido aqui, e então estávamos naquela tensão, naquela agonia. E alguns instantes eu falava, gente, mas não é essa estrada. Outro fala, não é. Alguém fala, será que é aqui mesmo? E num instante vimos uma árvore caída na frente, mas não tinha essa árvore caída não, mas nós viemos aqui há 3, 4 dias atrás, então pode ter caído depois. E viemos embora, e viemos caminhando. Jesus estava num ambiente extremamente religioso. Jesus não viveu num ambiente de incrédulos, ele viveu num ambiente de crédulos, de pessoas que criam em Deus. E ele convivia com grupos muito fortes, eu gosto de chamar a igreja porque é a linguagem que a gente conhece mais, no templo, no lugar onde, na religião onde ele adorava, com grupos muito fortes, os fariseus, os saduceus, os escribas. Mas esse grupo fariseu era um grupo muito forte, reacionário, duro. E Jesus conviveu com essas pessoas e tinha que ensinar para eles algumas coisas que eles não estavam conseguindo crer. Eles entendiam Deus, eles sabiam sobre a palavra, eles pregavam a palavra, mas não entendiam algumas coisas, e Jesus estava tendo que falar para eles sobre a verdadeira vida. Eu queria que a gente pudesse meditar sobre isso hoje, sobre a verdadeira vida, porque aquele encontro de Jesus com Nicodemos, Jesus teve que falar para ele sobre essa vida verdadeira que ele não conhecia. Eu sei de uma história que o Spurgeon, um grande pregador do Evangelho, dizia assim: pastor, nunca deixe de pregar sobre o inferno, nunca deixe de pregar sobre o inferno, porque se um dia você for para lá, ao menos você não encontrará pessoas da sua igreja por lá dizendo assim: puxa vida, você nem se preparou, nem preparou nós. Então, pregue sobre o inferno, pregue sobre a realidade da condenação, porque é possível que a gente viva dentro da igreja, é possível que a gente participe das coisas da igreja, é possível que a gente fale da vida e não experimente da verdadeira vida. Nicodemos, a Bíblia diz que ele era um mestre, que ele era um dos principais, que ele era um dos grandes líderes lá dos fariseus. Nicodemos vem à noite falar com Jesus e ele fala uma coisa muito legal, porque ele diz assim: Senhor, eu sei que você é mestre, e eu sei que você é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com eles. A primeira coisa que eu queria chamar para nós aqui é o seguinte: o fato de eu saber sobre Deus não garante a verdadeira vida para mim. O fato de eu compreender sobre Deus não garante absolutamente nada para mim, a não ser um lugar especial na minha religião. Eu posso aprender muita coisa sobre Deus, eu posso estudar sobre Deus, eu posso ser professor de escola dominical, eu posso ser presbítero da igreja, eu posso ir para o seminário, posso fazer teologia, posso virar pregador do evangelho, posso ser pastor, posso ser, agora tem bispo, tem apóstolo, né? Posso ser apóstolo, posso ser papa, posso ser o que for. O fato de eu saber alguma coisa sobre Deus não determina nada sobre a minha vida. E Nicodemos era um homem que sabia sobre Deus. Nicodemos, ele cria que Deus existia, ele cria na palavra de Deus, ele sabia muita coisa sobre a palavra de Deus e ele ensinava sobre a palavra de Deus. E agora ele chega para Jesus e fala: Senhor, deixa eu falar um negócio contigo, eu sei que você é mestre. Aliás, ele chega falando, chamando Jesus de mestre, ele diz: Rabi, eu sei que você é mestre, e eu sei que você é mestre vindo da parte de Deus. Isso para um fariseu falar era um negócio horrível, porque Jesus nem era fariseu, e Jesus ainda ensinava algumas coisas que era contrário àquilo que eles ensinavam. Então, o texto diz que ele veio de noite, talvez por causa disso, não sei direito, mas se ele tivesse escondido, ele estava querendo falar para Jesus alguma coisa que talvez não tivesse coragem de falar na frente de todo mundo. Mas Jesus teve que parar para explicar para ele algumas coisas, porque ainda que ele soubesse muito da religião, ele não conhecia a verdadeira vida. Eu estou, no nome de Jesus, querido, falando com você hoje.
Eu não sei qual é o conhecimento que você tem de religião, não sei quanto tempo você frequenta essa ou outra igreja. Eu não sei qual é a experiência que você tem com Deus. Eu só sei que, se você conhece, se você sabe de Deus, mas você não experimenta a realidade que Jesus vai falar aqui para frente, nada do que você conhece vai servir para qualquer coisa no dia do juízo. Se você conhece todas as músicas dos salmos e hinos, do hinário evangélico, do novo cântico, todos os louvores que foram ensinados nos últimos 50 anos, se você conhece tudo da Bíblia, mas você não experimenta aquilo que Jesus vai falar daqui para frente, nada do que você sabe tem proveito algum para a eternidade. Porque a verdadeira vida, ela independe daquilo que nós sabemos sobre Deus, mas daquilo que nós experimentamos, daquilo que Deus propôs para nós. Então, esse é o meu primeiro questionamento para você hoje. Você sabe sobre Deus, mas você experimenta Deus? Nós cantamos uma música aqui extremamente responsabilizadora, né? Que é olhar para Deus para dizer assim: Senhor, eu não quero me dedicar uma parte da vida a Ti, eu não quero pensar um pouco do que eu sou a Ti, eu não quero ser uma pessoa que frequenta um culto uma vez por semana, eu quero ser Teu, eu quero me dedicar a Ti, eu quero viver contigo, eu quero ter uma experiência de vida contigo. A verdadeira vida, irmãos, não depende apenas daquilo que nós sabemos sobre Deus. Segunda coisa, a verdadeira vida exige um novo nascimento, exige que eu passe por uma nova experiência de vida. É preciso que eu entenda, e aí o Senhor Jesus vai parar com Nicodemo, vai dizer para ele: Nicodemos, se eu fosse colocar na minha palavra, eu diria assim, que Jesus falou para Nicodemo: Nicodemo, muito legal, acho muito bacana que você me reconheça como mestre, acho muito legal que você é um fariseu que conhece muito da palavra, joia que você é uma pessoa dedicada lá no templo, de vez em quando talvez eu te veja por lá, quando vou lá vejo você, é um dos principais lá, acho tudo muito bacana, cara, mas eu quero dizer uma coisa para você: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tudo que você é no templo, tudo que você é na religião, tudo que você sabe a respeito de Deus, tudo que você conhece a respeito da palavra, o profundo carinho e respeito que você chega agora e fala para mim, tudo muito legal, mas se você não nascer de novo, como diz lá o povo do Nordeste, está pebado, não tem jeito, não tem solução. Se você não passar pela experiência de nascer outra vez, se você não passar pela experiência de reconhecer que a vida que você tem é uma vida velha que precisa ser aberto mão dela para que você assuma uma nova vida, se você não compreender que precisa deixar uma realidade para começar uma outra realidade, nada da religião vai ser útil para você, seja qual for a igreja, seja qual for o cargo que você ocupe, faça o que fizer, nada disso vai ter proveito. E aí o Nicodemos dá uma assustada, porque ele veio tão simpático, né? Eu sou um principal dos fariseus, eu venho agora à noite, talvez escondido dos meus companheiros, não sei direito, não gosto muito dessa teoria, mas eu venho agora à noite, eu venho falar com um cara com todo respeito, reconheço quem ele é, e ele vem me fazer uma proposta maluca dessa. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu chego aqui para dizer para ele: você é mestre, ele fala: tu tem que nascer de novo. Eu reconheço que você é mestre vindo da parte de Deus. Pois é, você tem que nascer de novo, porque se você nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas ninguém está nem discutindo a possibilidade do reino de Deus, porque eu já sou um dos principais dos fariseus. Enganado, Nicodemos. Sinto muito, mas enganado, porque se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí o Nicodemos diz: mas como? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura eu posso voltar ao ventre materno
E aí Jesus diz assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Irmãos, o Nicodemos sabia tudo sobre Deus, tudo que ele era possível saber, ele sabia. O Nicodemos, ele sabia tudo sobre o que era a regra da sua religião, mas ele não sabia as coisas do Espírito, ele não sabia as coisas daquilo que é o centro do homem. Toma cuidado com religião. Religião é um negócio extremamente perigoso. Toma cuidado com igreja. Toma cuidado com denominação. Toma cuidado com pastor. Toma cuidado com ensinamentos. Toma cuidado. Porque se tem uma coisa perigosa na vida da gente, se chama religião. Porque religião pode facilmente nos envolver nas regrinhas delas. Religiões podem nos envolver facilmente nas coisinhas delas, nos títulos delas, nos cargos delas, nas funções delas, nos status que elas aparentemente nos dão, e a gente corre o risco de perder as essências daquilo que a palavra de Deus ensina para nós. E o coração de Nicodemos era alguém totalmente tomado pela religião, mas que ele não era capaz de entender as coisas espirituais. Deus estava falando de nascer da água e do Espírito, e ele estava tentando falar: como é que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho. Ele não entendia das coisas espirituais. Jesus vai deixar claro para Nicodemos uma coisa: Nicodemos, se você não for purificado, querido, se você não passar por uma purificação, se você não passar por uma limpeza, nada da tua religião vai servir para nada. Só precisa de purificação quem é sujo, só precisa de purificação quem é impuro. Portanto, a primeira coisa que o ser humano precisa é tomar essa consciência: eu sou impuro, eu sou pecador, eu sou frágil, eu não tenho condição. Deus não recebe pessoas de cabeça erguida, Deus recebe pessoas de cabeça baixa, que chegam diante dele para dizer assim: Senhor, eu sou um pecador. A Bíblia fala que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu preciso passar por essa consciência: eu sou um pecador. E aí era duro, hein? Para um fariseu, homem do templo, homem da religião, aí era dureza. Porque ele teria que reconhecer que precisaria passar por um processo de purificação, ele tinha que nascer da água, ele tinha que passar por uma limpeza. Lá naquele tempo já tinha um costume que tinha sido adquirido naqueles lugares, que eram batismos, que eram esses processos de purificação, que a pessoa passava várias vezes. Nesse tempo João Batista estava por lá e andava falando: olha que vocês precisam se arrepender, porque o reino de Deus está próximo. E aí participava de uma cerimônia de purificação. O fariseu, nenhum fariseu gostava daquilo, o fariseu não acreditava naquilo, então provavelmente o Nicodemos também não, porque se tem alguém que não precisa de purificação, é o homem do templo, é o homem da religião, é o homem do conhecimento da Bíblia. O Nicodemos, ele não sabia daquela história de purificação, e Jesus fala para ele: Nicodemos, pois eu vou dizer uma coisa para você, cara, se você não passar pela limpeza, pela purificação, não tem jeito para ti. Segunda coisa, se você não nascer do Espírito, se você não tomar consciência de que o teu espírito é morto, o pecado nos matou, o pecado corrompeu a nossa vida, se você não tomar a consciência de que o Espírito de Deus precisa habitar na sua vida, e depois o apóstolo Paulo vai nos explicar que o Espírito de Deus, ele passa a viver em nós quando nós entregamos a vida para Jesus, e vai dizer ainda que é o Espírito de Deus quem nos sela como propriedade de Deus. Jesus estava falando para aquele mestre: olha, se você não passar por essa experiência do Espírito, após a purificação, nada da tua religião vai servir para nada. Irmãos, deixa eu falar com você aqui com todo carinho. Olha, se você tem sido membro dessa igreja, ou de qualquer outra igreja,
Se você conhece muito da palavra de Deus, se você não conhece nada da palavra de Deus, mas se você crê de alguma maneira em Deus, eu quero dizer uma coisa para você: Jesus Cristo morreu na cruz por você. O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz por você. Jesus já pagou lá na cruz toda a culpa que era tua e que é minha. Jesus Cristo te amou profundamente na cruz, e lá na frente nós lemos que a Bíblia diz assim: porque Deus amou de tal maneira. Jesus Cristo te amou na cruz e morreu na cruz por causa de você, para te perdoar de todos os pecados, de tudo que você fez na vida, de quem você é como pessoa. Jesus Cristo morreu numa cruz para te reconciliar com Deus, para que você passe pela experiência da purificação e o Espírito Santo passe a habitar na tua vida. Jesus Cristo, Ele é o amor de Deus declarado por você. E aí Ele fala assim: você precisa nascer de novo. Você precisa reconhecer que a tua vida precisa de perdão, de graça, de misericórdia. Você precisa abrir mão de todo o teu passado para dizer assim: Senhor, eu sei que o meu passado me condena porque eu sou um pecador, independente da quantidade de pecado que eu tenha cometido, mas eu quero viver uma vida nova com Jesus. Senhor, eu quero essa nova vida com Jesus. A verdadeira vida não depende daquilo que a gente conhece a respeito de Deus, mas daquilo que a gente experimenta de Deus, nascer da água e do Espírito. Terceira coisa, a verdadeira vida aponta para a eternidade. A verdadeira vida aponta para a eternidade. O texto mais adiante que nós lemos, ele fala: olha, eu quero falar sobre Jesus para você. Jesus é aquele que foi levantado lá no deserto, quando a história de Moisés, é uma história muito bonita, não vem ao caso aqui porque é um texto longo, mas ele diz assim: ele foi levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Você vai morrer, se Deus quiser. Amém? Quem não falou também vai. Pode ter certeza, você vai morrer. Nós ainda vamos viver muitos velórios juntos, ou teu, ou de outros. Você vai morrer. E você vai ter a graça de participar, inclusive, do meu, né? Deus quiser, se Deus nos deixar junto aqui, talvez você vá participar do meu. Eu gosto desse negócio, eu gosto disso, eu gosto de lembrar para mim que eu vou morrer. Eu gosto de conviver com as pessoas sabendo que vai morrer. Eu gosto de tirar foto das pessoas, porque aquela foto, quando você morrer, vai virar um valor enorme para mim. De vez em quando eu tiro uma foto do Carlinhos, eu gosto muito do Carlinhos, né? Então assim, de vez em quando eu tiro uma foto do Carlinhos, porque eu fico pensando, cara, vai ser muito legal. Porque eu vou olhar para a foto e falar assim: cara, esse cara foi meu amigo, bicho. Pensa num cara que foi meu amigo, né? É bom essa sensação de lembrar para o nosso coração: todos nós vamos morrer. E quando Jesus Cristo veio na cruz, Ele diz assim: eu vim para que vocês sejam salvos, eu vim para que vocês tenham vida eterna, eu vim para que vocês não pereçam, mas tenham vida eterna. Jesus Cristo não veio dar carro para ninguém, Jesus Cristo não veio dar casamento para ninguém, Jesus Cristo não veio dar casa para ninguém, Jesus Cristo não veio para resolver o problema de ninguém aqui da terra, porque todas essas coisas são bobiças. E lá estava o Nicodemos e disse: Senhor, você é mestre, porque os milagres que você faz certamente é porque você vem de Deus. Porque a fé do Nicodemos era essa fé da consequência. Eu vejo que isso acontece porque Jesus não estava falando de milagre, cara. Jesus está falando de salvação. Jesus está falando de vida eterna. Quem crê não será condenado, e quem não crê já está condenado. Jesus está falando de duas realidades horríveis aqui. Ele está falando que existe uma realidade depois daqui. Eu sei
que é meio antiquado falar disso hoje em dia. Nem as igrejas gostam de falar mais, né? Eu sei que os testemunhos de antigamente diziam assim: eu era assim, assim, assado, agora Jesus me fez uma nova pessoa, assim, 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 assado. Os testemunhos de agora é assim: eu não tinha carro e agora eu tenho carro, eu não tinha loja e agora eu tenho loja, eu estava doente e agora estou curado. Eu sei que isso mudou, porque tudo se materializou. Então o homem agora tem a cabeça dele na terra e ele canta as coisas da terra, crê nas coisas da terra, mas a Bíblia não fala das coisas da terra, a Bíblia fala da vida eterna. A Bíblia fala de que viver aqui é um tempinho que a gente tem e que passa rapidamente. Rapidamente. A Bíblia fala da tua vida e da minha vida como alguma coisa que é eterna, e que Jesus Cristo morreu numa cruz para nos dar a vida eterna com Deus, porque quem não tiver a vida eterna com Deus tem uma vida eterna sem Deus. E quando alguém fala de inferno e a gente não sabe direito como é que é o inferno é a absoluta ausência de Deus, e quando nós ficarmos na absoluta ausência de Deus, nós vamos saber o que é inferno e o que é o diabo. O dia que nós não tivermos mais possibilidade de experimentar a graça comum de Deus, que é sobre justos e injustos, aí nós vamos saber o que é o diabo e o que é o inferno. Por isso que Jesus Cristo morreu na cruz. Alguém escreveu que nunca se viu um modo mais horrível de ver a condenação do pecado do que olhar para Jesus na cruz. O pecado é uma coisa tão horrível que Jesus Cristo morreu numa cruz por causa do nosso pecado. Jesus Cristo estava falando para Nicodemos sobre eternidade. Eu estou falando para você hoje, querido, sobre eternidade. Eu estou falando para você que quando Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus está falando de eternidade. Eu estou falando para você, não é de cargo religioso, eu não estou falando para você de denominação evangélica, eu não estou falando para você, eu estou falando da tua eternidade. Eu estou falando é que quando você morrer, nós vamos estar na beira do teu caixão, olhando apenas para o teu corpo, e a tua vida depois, ela vai estar eternamente definida ou para um canto ou para outro. E Jesus Cristo veio morrer numa cruz por causa de você, e Jesus Cristo te oferece vida e vida em abundância por amor. Jesus não está esperando que você seja perfeito. Os perfeitos não precisam de Jesus, não existem, mas não precisam. Não estou falando de você fazer alguma coisa para ganhar a tua salvação. Jesus não estava falando nada disso para Nicodemos, só estava dizendo para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você será condenado eternamente. Então, vida não depende da experiência que nós temos em termos de conhecimento religioso, depende de nós passarmos pelo arrependimento dos nossos pecados, na purificação do sangue de Jesus, na presença do Espírito Santo na nossa vida, porque quando você resolve dizer: eu sou um pecador, quando você resolve dizer: Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida e que o teu Espírito Santo viva em mim, todos os teus pecados são perdoados e você é recebido como filho de Deus, para toda a eternidade. E aí você precisa tomar uma decisão. É fácil? Nada, de jeito nenhum. Fácil não. Paga-se um preço? Paga-se preço. Qual é o preço? A disposição de pegar a vida para dizer: Senhor, agora eu quero que o Senhor tome conta da minha vida, eu quero que o Senhor seja o meu universo, eu quero que o Senhor seja a minha vida. E a gente aprende a andar com Jesus andando, mas precisa tomar uma decisão. No escuro daquela estrada no meio da floresta, com pressa, aperreado, angustiados, veio um carro, sei da onde que saiu aquele carro, e eu fiquei pensando: bom, agora nós vamos ter que perguntar para o cara. E aí eu dei um sinal de luz, parei, o cara parou,
fiquei com medo, que ele poderia ficar com medo. Ele parou do meu lado e eu falei assim: escuta, é essa estrada mesmo que é para Porto Velho? Ele falou assim: não, cara, você está 30 e poucos quilômetros longe, tem que voltar. E aí nós voltamos. Graças a Deus nós tivemos que ir num posto já para abastecer, porque já tinha uns quilômetros a mais. Chegamos lá, o Daniel resolveu ligar de novo, não era o pai dele que tinha morrido, então já aliviou, né? E a gente veio mais tranquilo de lá para cá. Cuidado quando uma luz brotar diante de você e te mostrar o caminho, e você resolver continuar fazendo o caminho diferente. Porque de vez em quando Deus dá essa oportunidade, como hoje. De vez em quando Deus chama todos nós, pastor Cristiano, eu, os presbíteros, você, todos nós. De vez em quando, na caminhada da vida, aparece uma luz na nossa frente para poder nos dizer, olha, se você não nascer de novo, tu pode ser o que for na tua igreja, amiguinho. Se você não nasceu de novo, você não verá o reino de Deus. E aí eu estou perguntando: você já entregou a tua vida para Jesus? Você já passou pela experiência do novo nascimento? Você tem certeza disso? Você tem certeza que Jesus é o teu Salvador e que o sangue de Jesus já passou sobre a tua vida, porque você já pediu perdão a Deus, você já entregou a tua vida para Ele, e você já disse: Senhor, eu quero. Sempre vou me lembrar do dia que o Cristiano casou, e o pastor que fez o casamento perguntou para ele: você aceita fulano de tal como sua legítima esposa? Ele falou: sim! Eu tomei um susto, todo mundo tomou um susto aquele dia. Você já tomou uma decisão por Jesus? O teu coração já foi rendido aos pés de Jesus ou foi rendido aos pés da tua igreja? Você já é filho de Deus pela graça em Cristo? Se Jesus voltar hoje, Ele diz: quem crê tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Se Jesus voltar hoje, Ele te chama como filho? Ou Ele vai dizer: afasta de mim porque eu não te conheço? E você vai falar assim: Senhor, mas eu era membro da igreja presbiteriana. Cara, eu não mexo com a igreja presbiteriana, nem sei direito esse negócio de presbiteriano. Eu não conheço denominações, eu conheço gente. Alguns, eu digo: vinde para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Se você não entregou a tua vida ainda, querido, eu quero convidar você hoje para humildemente dizer: Senhor, eu quero. Eu quero que Jesus seja a minha vida. Eu reconheço que preciso de graça, de misericórdia, de perdão. Eu entendo que Jesus me ama. Eu entendo que não tenho como ser salvo se não passar pelo perdão e pela presença do Espírito na minha vida. Senhor, eu estou tomando uma decisão hoje, eu quero. E aí eu vou pedir para você baixar a tua cabeça, fazer uma oração, falar com o Senhor.